Olá, juvenis, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós temos uma lição muito especial falando sobre uma pessoa especial que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E nessa lição nós veremos quem é essa pessoa especial que Jesus enviou para estar com a igreja, estar agindo no meio da igreja, trabalhando no meio da igreja. E com certeza, você juntamente comigo, nós seremos grandemente abençoados com essa lição nesse dia, nessa tarde, nesta manhã, nessa noite. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas que Deus te abençoe de forma especial. Vem comigo e receba a palavra do Senhor nosso Deus. Quem é o Espírito Santo? Nossa sétima lição. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá vendo? O Espírito Santo que o Senhor Jesus iria enviar e enviou, que veio no dia de Pentecostes, ele não veio para cumprir uma temporada e ir embora. Ele veio para estar com a igreja para sempre. Por quê? Porque mesmo quando a igreja for recebida ao céu, é ele que vai levar a igreja. Ele que vai estar com a igreja na eternidade, agindo, atuando, juntamente com a igreja em todos os momentos. O Espírito Santo vai estar com a noiva do Senhor, com a esposa do Senhor, para toda a vida, constantemente. A nossa lição ela tem alguns objetivos e dentre eles está conhecer a respeito da pessoa e a obra do Espírito Santo, reconhecer os símbolos do Espírito Santo e compreender que somos templo do Espírito Santo. E é muito bom nós termos esse conhecimento. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 16, versículos 7 a 14, que vai dizer assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará do que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Essa é a lição que vamos estar tratando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. A introdução vai dizer assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sua obra é maravilhosa, indispensável na história da humanidade e, em particular, na vida do crente. Em pleno século XXI, torna-se imprescindível, fundamental, falar a respeito do Espírito Santo, pois além de ser Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, transcendente, possuidor de todos os outros atributos da divindade, o Consolador celestial está bem próximo de nós. Ele habita dentro do homem regenerado. Somos moradas do Espírito Santo. Tal constatação deve gerar em nós um santo temor e uma imensa alegria. Então, o Espírito Santo, ele forma a Trindade, juntamente com o Pai, juntamente com o Filho. Vale aqui dizer uma coisa: não existe na Trindade Santa primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Existe na Trindade Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Existe Jesus, que é Pai, que é Filho, que é o Espírito Santo. E existe o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, não existe uma escala gradativa de quem é primeiro, de quem é segundo, de quem é terceiro, não. Os três, até porque os três têm o mesmo poder.
Se tem o mesmo poder, não pode haver uma classificação. Sim, quando a gente fala a nível de estarmos estudando, a gente coloca separadamente cada um. Já falamos sobre o Pai, falamos quem é Deus, falamos quem é Jesus e agora quem é o Espírito Santo. Mas para eles não há essa distinção, porque como nós vimos aqui na introdução, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele transcende esse mundo, ele conhece todas as coisas, ele é Deus absoluto. Então não pode estar preso ao pensamento e à ação humana. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo, longe de ser uma força impessoal ou uma energia cósmica, deve ser entendido como, olha, aqui ele repete, a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Em toda a Bíblia percebemos sua santa presença e poderosa manifestação. No Antigo Testamento, o enxergamos na criação do universo, na formação do homem, na vida dos profetas, sacerdotes, reis, juízes. Já no Novo Testamento, vemos a participação ativa no nascimento e vida do nosso Senhor Jesus Cristo, na história da igreja primitiva, na escolha, na consagração de obreiros locais. Ele inspirou e supervisionou toda a construção das sagradas letras. Aqui nós vamos observar que ele não é uma força ativa, como alguns dizem, não é assim uma força fora do normal, assim como sendo uma explosão, como sendo somente uma força. Não, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia cósmica que toma conta do ambiente, não. Ele é uma pessoa que vamos ver no decorrer da lição, que pensa, que sente, que age, que tem vontade, que manda, que determina. E aqui nós vamos ver a ação do Espírito Santo na criação. Diz lá em Gênesis que no princípio criou Deus o céu e a terra sem forma e vazia, porém o Espírito se movia sobre a face das águas. De uma forma assim, não direta, nós vamos ver, porque não fala diretamente sobre Jesus e o Espírito Santo, mas o Pai vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então ali também nós vemos a Trindade atuando ali, o Espírito Santo estava ali. Nós vamos ver o Espírito Santo trazendo ao longo da história palavras aos profetas, aconselhando os reis, aconselhando os juízes. Ele vai atuar no Antigo Testamento de uma forma muito especial. E no Novo Testamento? Quando ele aparece no Novo Testamento, ele aparece sendo profetizado, dito pelo anjo Gabriel a Maria. Maria, o que vai ser gerado em você vai ser obra e graça do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai gerar Jesus no ventre da Maria, mesmo que ela tenha tido um relacionamento íntimo com José. Tá bom? Então foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. E também, quando Jesus é batizado, a gente vai ver Jesus com 12 anos, né? Você passou por 12 anos, tem pouco tempo. Jesus vai estar entre os doutores ensinando com autoridade a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo já estava com ele. E no batismo, quando Jesus se batiza, o Espírito Santo vai vir em uma forma corpórea de uma pomba e todos que estavam ali vão ver esta pomba vindo e repousando sobre o Espírito Santo. E pomba fala de pureza, de simplicidade, né? E era a marca do Espírito Santo no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também no dia de Pentecostes, como lemos na leitura introdutória, ele viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E na vida do crente, para fortalecer o crente com esse poder especial. Já viu o dinamite? Como o dinamite explode? Só que o dinamite, quando explode, traz ruína. Mas o Espírito Santo, quando ele nos enche, ele traz uma vida especial a nós individualmente e na igreja como um todo.
Aí diz assim, na Escritura, diversos nomes são atribuídos ao Espírito Santo. Com esses nomes, nós o identificamos como Deus. Observe alguns dos nomes dele, né? Espírito de Deus, Espírito do Senhor Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito do nosso Deus, Espírito do Deus vivente, Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo é uma pessoa divina, possuidor de personalidade. Olha, ele tem personalidade, ele tem intelecto, ele tem vontade própria, ele tem sentimento, tanto que Paulo vai dizer que é para nós não entristecermos o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que ele vai atuar nas nossas vidas. Ele fala, não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? E às vezes, com as nossas atitudes, nós podemos entristecê-lo. Por quê? Todos que têm sentimento, sente alegria e sente tristeza. Então, o Espírito Santo também pode se entristecer enquanto você estiver triste e se alegrar enquanto você está alegre. É claro que os nossos sentimentos não vai mudar a pessoa do Espírito Santo, mas ele pode sim, por meio dos sentimentos, demonstrar para nós. Jesus demonstrou ser humilde e manso e uma forma maravilhosa de amor. Então, nós também podemos do mesmo modo. Então, diz que ele é uma pessoa... ele tem personalidade, tem intelecto, vontade, sentimento. As Escrituras revelam que ele possui conhecimento, possui vontade, possui inteligência, ele ama, ele fala, ele guia, dá testemunho de Jesus, ensina e instrui na verdade, é passível de tristeza e intercede por nós, inclusive com gemidos inexprimíveis. O bendito Espírito Santo é o Consolador que foi prometido por Jesus. Esse outro aqui quer dizer do mesmo grau, da mesma inteligência. O Espírito Santo é do mesmo grau do Senhor Jesus. E ele é um professor supremo, por excelência. 2. Símbolos do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de símbolos. Por intermédio destes podemos conhecer melhor uma verdade. Tratando-se do Espírito Santo, os símbolos utilizados em sua referência, conforme comentou o pastor Stanley Orton, são chaves para o entendimento de sua obra em nosso favor. Ou seja, através dos símbolos, temos condições de conhecer mais e melhor tanto a pessoa quanto a obra do Espírito Santo. Então, quais são esses símbolos? Água, ele é a fonte da água da vida. A água representa o nosso novo nascimento em Cristo, limpeza da vida, essencial para a purificação. Ele é o fogo nos fala de purificação, juízo, aprovação e poder. Óleo nos lembra a unção, cura, alívio, conforto. Pomba, esta representa a simplicidade, doçura, amabilidade, suavidade, inocência, mansidão. E por isso que ele veio dessa forma sobre Jesus. Sobre nós, ele vai vir como pomba, até pode, mas sobre nós, sobre a igreja, ele vem mais como fogo para nos purificar, para ver se a gente melhora um pouco. Está melhorando sempre, então ele pode vir como pomba, porque já vamos ter atingido um grau melhor na sua presença. Ele representa também por meio do selo. O selo é a garantia, é o penhor de que Jesus vai voltar. Por isso que ele é o nosso selo. O Senhor nos deu o Espírito Santo, ele nos selou com o Espírito Santo, nos dizendo assim, vocês me pertencem. E esse selo que está em vocês é meu. Por isso que o Espírito Santo nos levará de volta para o Senhor Jesus. É o selo da garantia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a santificação. Segundo o importante expoente da pregação bíblica, o Espírito Santo, chamado de santo, deve sua obra especial de produzir santidade e ordem em tudo que ele faz na aplicação da obra salvadora de Cristo. Assim sendo, podemos concluir que sua obra é fazer de nós um povo santo, separado, dedicado a Deus, pois existe uma exigência divina sobre nós
de sermos santos porque ele é santo. Levítico 11:44 vai falar sobre isso. Sede santos porque o Senhor Jeová é santo. E santo também, ou santificação, santidade, é uma das marcas da igreja, porque vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, existe 3 aspectos da santificação: santificação definitiva, santificação progressiva e santificação plena. Santificação definitiva: somos santos, separados para Deus. Não tem jeito, Deus não divide a gente com o mundo. Então, somos separados para Deus. Somos santificados diariamente, porque ainda separados para Deus, estamos sujeitos ao pecado. Então, por isso que somos separados, precisamos ser santificados, pedirmos perdão todos os dias pelas nossas ações, pelos nossos atos, por aquilo que fazemos. Então, nós somos santificados todos os dias pela presença do Senhor, e esta santificação plena vai dar-se quando Jesus vier buscar a igreja e nós alcançarmos, como diz o apóstolo, a estatura de homem e de mulheres, né? Homens perfeitos, mulheres perfeitas, no caso de vocês, adolescentes perfeitos, adolescentes que vão atingir um patamar, uma estrutura não mais sujeita ao pecado. Então esta vai ser a santificação plena, que eu poderia dizer também, chamar de glorificação. É o momento da glorificação, quando não estaremos mais sujeitos a nenhum tipo de pecado. Por isso que é fundamental nós permanecermos fiéis ao Senhor em todo o momento da nossa vida. O Espírito Santo nos aperfeiçoa e nos torna semelhante a Cristo, razão pela qual não devemos restringir, ou seja, extinguir a ação do Espírito Santo. Precisamos andar em espírito para não cumprirmos as vontades da carne. Vocês sabem que a carne tem vontade, ela quer se levantar contra nós, nos abater, mas é o Espírito Santo que nos fortalece em todo o tempo. E como eu disse, sem santificação ninguém verá o Senhor. Somos moradas do Espírito Santo. Não há nada mais maravilhoso, como diz o comentarista aqui, e ao mesmo tempo tão sério do que saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, tudo o que fazemos e onde quer que vamos, jamais iremos ou estaremos sozinhos, pois o Espírito Santo está em nós. Tal constatação é muito preciosa, pois nos expressa a ideia de que temos um amigo invisível, um verdadeiro que vai além de super-herói, que está com a gente sempre, nos ajudando, guardando a gente, fortalecendo a gente, instruindo a gente, dando uma mensagem sempre de esperança para as nossas vidas, intercedendo por nós. Essa é a obra dele. Então nós temos um amigo invisível, mas é real. É invisível, mas existe. Ele é real. Ele toca em nós. Ele está tocando em você aí agora. Que coisa maravilhosa é ter a presença dele. A habitação permanente do Espírito Santo na vida do crente deve promover tanto uma consciência quanto uma responsabilidade e temor, pois aquilo que realizamos em nosso corpo, o Espírito Santo está envolvido. Você não é uma casa abandonada, sem cuidado ou dono. Você é a morada do Espírito Santo, razão pela qual deve cuidar de sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Ou seja, por ele morar, habitar em nós, nós temos que cuidar de todas as esferas que envolvem a nossa vida. Não estarmos nos contaminando com as coisas que podem nos trazer prejuízo ou prejudicar o nosso corpo como morada do Espírito Santo. Você é habitação do Espírito Santo. Para concluir, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Faça de tudo para alegrá-lo e jamais se esqueça de que ele habita dentro de você.
Como escreveu John Wesley, sem o Espírito Santo de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Ou seja, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, vamos acumular camadas e camadas e camadas, camadas e camadas de quê? De pecado na nossa vida. Com o Espírito Santo, sai a camada, sai a camada, sai a camada e o pecado vai diminuindo. Sem o Espírito Santo, o pecado aumenta, mas com o Espírito Santo, o pecado diminui, porque ele atua de forma poderosa na nossa vida. Que Deus te abençoe. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma no seu aprendizado sobre o Espírito Santo. E a matéria que nós aprendemos no seminário sobre o Espírito Santo é pneumatologia. Pneumatologia é essa matéria linda que nós aprendemos tudo sobre, ou tudo que a mente humana consegue aprender, captar sobre o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu te convido a se inscrever no canal. Você, professor que está assistindo essa aula, compartilhe com seus alunos nos seus grupos de WhatsApp, mande pelo Messenger, pelo Twitter. Nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Te aguardo na 8ª aula, que vai ser Batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Que Deus te abençoe. Espero que esta aula tenha contribuído de alguma forma para o teu aprendizado na presença do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe sempre. E não esqueça de assistir os vídeos do nosso canal. Como vocês gostam de dizer, estão bombando. Está sendo uma bênção para muita gente, tá bom? Deus te abençoe. Um prazer falar com você uma vez mais. Amém.